previstos no Código Florestal, altera substancialmente as obrigações do proprietário quanto à recomposição e recuperação das áreas desmatadas e em relação às medidas referentes à compensação de reserva legal. Além disso, a destacar o cômputo da APP no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel. Como se observa, as APPs atualmente não são computadas para o cálculo de percentual de reserva legal de modo amplo, como ora se propõe, sendo admitida a possibilidade somente nos casos em que as APPs efetivamente correspondam à parcela significativa do imóvel. Com as alterações propostas, haverá redução expressiva do total de áreas protegidas. Em relação à recomposição de reserva legal, o Código Florestal vigente, quando indicado pelo zoneamento econômico ecológico, reduz a RL na Amazônia Legal para até 50% de propriedades excluídas das APPs, para fins de recomposição, ouvido o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com a mudança proposta, não será exigida a recomposição de vegetação desmatada ilegalmente, além de serem permitidos futuros desflorestamentos. Quero destacar, senhor presidente, que isso representará, de acordo com vários cenários já feitos pela ciência, a maior ampliação do desmatamento da Amazônia já ocorrido nos últimos 100 anos. Nós estamos escutando, então, o senador Randolph, do Amapá. Ele está explicando o seu voto em separado. Vamos explicar o que está acontecendo agora para você que está nos acompanhando entender o processo lá no Senado. O senador Luiz Henrique preparou um relatório em que ele acatou duas emendas. Isso foi na semana passada, ele apresentou esse relatório. E ele abriu a sessão de hoje dizendo que tinha recebido centenas de emendas, só nos últimos 2 dias mais de 90 emendas, e dizendo que ficaria muito difícil ele incorporar todas, porque se ele começasse a pensar em incorporação, ainda que ele concordasse com uma parte delas, isso abriria para que o projeto não fosse votado hoje, fosse votado na sessão seguinte, ou em outra sessão. E ele propõe, então, que seja aprovado o PL, com o relatório que ele já propôs, com o compromisso de que ele incorporaria parte dessas emendas nas sessões, enfim, nas comissões seguintes. E o senador Randolph pediu a palavra e explicou que não seria possível aceitar essa modalidade, porque essa comissão, que é de Constituição e Justiça, tem que pelo menos resolver os problemas relacionados à questão de Constituição e Justiça, e ele julga, corretamente, que há ainda pelo menos quatro pontos importantes que têm a ver com a constitucionalidade. De forma geral, tudo aquilo que atenta ou que faz retroagir matéria ambiental, o que é um dos princípios da Constituição, você não poder retroagir em matéria ambiental. Um outro ponto importante é a questão de permitir regulamentação pelos estados de forma que pode ser até menos restritivo do que a regulamentação geral, e alguns outros pontos que ele apresentou. De qualquer maneira, o que ele está fazendo então é que ele decidiu apresentar um voto em separado pela rejeição do projeto. Então, nesse momento ele está defendendo, acabou de fazer o seu relatório por essa rejeição, ele está defendendo isso, apresentando todos os pontos e justificando por que o projeto deveria ser, então, rejeitado. Então, uma vez feita a votação de rejeição ou não do projeto, caso ele não seja rejeitado, então será votado se ele é aprovado com ou sem emendas, novas emendas. E aí, se ele for aprovado e tiver uma discussão de emendas, essas novas emendas, então, passam a ser discutidas agora em plenário, os chamados destaques. Então, pelo jeito, teremos uma sessão longa, caso nós passemos por todas essas etapas. Vamos voltar lá ao senador Randolph, lembrando que a gente está com equipe lá dentro da sala da comissão, temos 3 ou 4 pessoas dentro da sala de comissões, e a gente a qualquer momento volta com eles comentando lá de dentro da sala de comissões. Vamos escutar o senador Randolph. 225 da Constituição Federal. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa simples leitura do artigo acima nota que o PLC 30
que trata sobre as áreas de preservação permanente e reserva legal, áreas rurais consolidadas, estão contaminados com flagrante inconstitucionalidade. A permissão para a realização de atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e turismo rural nas APPs, sem quaisquer tipo de condicionante, constante do caput do artigo 8º do projeto, por exemplo, só para citar um dos dispositivos, fere frontalmente o inciso 1, parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Ademais, nota-se que em todo o projeto, uma tentativa de valorização do direito à livre iniciativa e à propriedade, em detrimento ao direito ao meio ambiente ecologicamente consagrado. É verdade que a nossa Constituição estabelece a livre iniciativa como um dos seus fundamentos, mas estabelece os condicionantes a essa livre iniciativa. Só para citar o que está consagrado no artigo já citado, 225 da Constituição, e só para citar o disposto no artigo 186 da Constituição, que diz que a propriedade deve cumprir a sua função social. Foi o espírito, senhor presidente, do legislador constituinte de 88, de consagrar um texto que não tivesse o absolutismo da livre iniciativa e da propriedade, que construísse no Brasil um estado de bem-estar social. Estes princípios são consagrados, são reiterados no dispositivo da preservação ambiental e são consagrados quando se destaca a função social da propriedade. O outro dispositivo a ser ferido é a ofensa flagrante às normas constitucionais de repartição de competência, disposto no artigo 24, inciso 4 da Constituição, que, como já foi dito aqui anteriormente nesse voto, estabelece ser competência concorrente da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. É certo que no âmbito da competência concorrente à União, é dado estabelecer normas gerais sem excluir a competência dos Estados da Federação para definir normas suplementares atendendo às suas especificidades regionais, como está no artigo 24, parágrafos 2º e 3º do nosso texto constitucional. Cumpre, então, definir o papel das normas gerais em matéria ambiental, tarefa desempenhada no caso da proteção das florestas pelo Código Florestal. Além disso, quero aqui citar o que lembra o eminente constitucionalista, já concluindo, senhor presidente, José Afonso da Silva. Quando um Estado regula o meio ambiente, a atividade regulada pode evadir-se para outro, onde não encontra restrições, gerando uma situação perversa à proteção ambiental, que fica então sujeita, em um mesmo país, a critérios diferenciados, a depender de circunstâncias econômicas. Só para citar o eminente constitucionalista José Afonso da Silva, no curso de Direito Ambiental Constitucional, da editora Malheiros, ano 2009, página 75. Nesse contexto, senhor presidente, o papel das normas ambientais editadas pela União tem como objetivo primordial estabelecer padrões uniformes de proteção, que, observadas por todos os estados e municípios, confiram segurança jurídica e um padrão de proteção suficiente à garantia do direito fundamental ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado e ao cumprimento do princípio constitucional da função social da propriedade. Por fim, senhor presidente, o último princípio, e esse me parece o mais grave e flagrantemente desrespeitado pelo conjunto do PLC 30, o desrespeito ao princípio do retrocesso jurídico. Esse princípio, consagrado no nosso direito, consagrado no direito internacional, consagrado no direito alemão, é um dos dispositivos, é um dos princípios centrais para uma ordem constitucional que defenda o Estado de Direito e que defenda a democracia. Já foi dito, senhor presidente, por inúmeros juristas, e quero mais uma vez citar o eminente jurista Herman Benjamin, que este princípio está sendo flagrantemente desrespeitado na legislação que estamos apreciando. As mudanças propostas pelo PLC 30 trazem claramente esse retrocesso. E eu quero só aqui fazer uma citação de uma doutrina constitucional do eminente jurista Luiz Roberto Barros. Uma lei posterior não pode extinguir um direito ou uma garantia, especialmente os de cunho social,
sob pena de promover um retrocesso, abolindo um direito fundado na Constituição. Quero só destacar, senhor presidente, que este princípio de evitar o retrocesso jurídico é um dos temas centrais destacado nas declarações que deram origem ao pacto civilizatório que hoje vivemos. A Declaração de Direitos do Homem, os princípios constantes nas revoluções democrático-burguesas, na inglesa, na americana e na francesa, consagrou a necessidade de princípios de que um direito adquirido é um direito que não pode ser abolido, nem no presente, nem no futuro. Quero destacar que, em relação ao meio ambiente, então, estamos legislando, em especial, para as gerações que virão, para as gerações do futuro. E estamos, concretamente, nesse PLC, sequestrando destas gerações que virão os seus direitos. Só para ressaltar o que já foi dito, quero destacar, quero reiterar a tese apresentada pelo eminente constitucionalista Joaquim Gomes Canotilho, especificamente no que diz respeito ao direito fundamental ao meio ambiente. A menos que as circunstâncias de fato se alterem significativamente, não é de se admitir o recuo para níveis de proteção aos anteriormente consagrados. Nessa vertente, o princípio põe limites à adoção de legislação e de revisão ou revogatória. A possibilidade de supressão de APPs, a soma diária de APP como de reserva legal, a anistia a desmatadores, a possibilidade de que estados e municípios determinem níveis menores de proteção ao meio ambiente, dentre outros aspectos, bem como o que está consagrado no relatório que aqui estamos apreciando, claramente denotam evidente afronta a esse princípio constitucional. Ante esse exposto, senhor presidente, sendo flagrante a inconstitucionalidade, por todos os dispositivos já citados do texto constitucional, e como é de função dessa comissão apreciar os aspectos de regimentalidade e de juridicidade e de constitucionalidade, nos termos do que estabelece a Constituição Federal, eu apresento este voto pela rejeição do PLC 30 de 2011. Então, acabamos de ouvir o voto em separado do senador Randolph do Amapá, em que propõe a rejeição do projeto de lei por inconstitucionalidade, apresentou vários argumentos importantes, que não foram corrigidos, inclusive, no relatório do senador Luiz Henrique. Vamos ver o encaminhamento que agora o senador Pimentel, presidente da comissão, vai dar na votação. A Luísio Nunes Ferreira, Lindeberg Farias, Pedro Taques, Valdemir Moca, Demóstenes Torres e a senadora Cátia Abreu, sem prejuízo. Também, presidente. Senador Valadares. Vou abrir a fala do senador Rodrigo Hollenberg e em seguida farei aqui as demais inscrições. Gostaria que Vossa Excelência me inscrevesse, presidente. Respeitar o senador Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente. Pode me inscrever, senhor presidente. Prezados relatores, senador Luiz Henrique, senador Jorge Viana, prezadas senadoras e senadores aqui presentes. O presidente da comissão de meio ambiente da Câmara e que está apresentando então a sua visão sobre o que nós passamos. O Rodrigo Hollenberg é muito importante, é quem está coordenando as audiências públicas que foram realizadas até agora sobre esse tema, as audiências conjuntas. Vamos ouvi-lo.